Bom, começou a gravar. Está na tela compartilhada já. O estudo de hoje é sobre a nova Terra. E vamos orar então. Bondoso Deus, Vamos. Pai, nos dá sabedoria para entendermos esses versos e fortalecermos a nossa fé e daqueles que assistimos. Em nome de Jesus. Bom, estudo número 10, a nova Terra. Você consegue ver aí para ler esse texto, Elisângela? Sim. O mundo de paz, sem ódio, sem rancor, um mundo sem violência, preconceitos, corrupção, traições ou manifestações de deslealdade. Um mundo sem dor, sofrimento, luto, nem pranto. Um mundo perfeito, onde as flores não murcham e o brilho do próprio Cristo nos aquece e ilumina. Isso é o que todos nós almejamos ardentemente, cansados como estamos do mundo atual e suas dores. Para a mentalidade materialista e descrente, isso é utopia, mas a Bíblia fala de realidades e a nós prometidas e preparadas por um ser que jamais falha. Muito bem, vamos então avançar nesse nosso estudo hoje. O que o Senhor prometeu criar após o milênio, né? Jesus prometeu alguma coisa após o milênio. Então vamos encontrar essa promessa em 2 Pedro 3,13. Segunda, 3:3. Eu vou ler aqui. pode ler. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Muito bem. Então, segundo a promessa, nós aguardamos novos céus e nova terra. Então Deus prometeu recriar a terra. Aqui nós temos aqui um textinho. Após os 1000 anos, a nova Jerusalém descerá para a terra. Isso está lá em Apocalipse 21, verso 2. Tornando-se a capital da nova terra. Será quadrada, o verso 16, verso 14, verso 12, verso 18 e verso 19 confirmam essa afirmação. Cercada de muros e adornada de pedras preciosas. Olha aí, Deus, ele é um relojoeiro, um, alguém que gosta de pedras especiais, ele gosta de ouro, ele gosta de pedras preciosas. Em cada lado dos muros haverá 3 portas, onde estarão escritos os nomes das doze tribos e dos 12 apóstolos. A cidade e as praças serão de ouro. Olha aí. Aonde está isso? Apocalipse 21, verso 21, Apocalipse 22, verso 1 e 2. Na praça estarão o trono de Deus e a árvore da vida e o rio da vida. Então, Deus preparou algo maravilhoso para nós e ele nos relata ali no livro do Apocalipse, através desses versos aonde João nos revelou essas situações maravilhosas. Então, vamos continuar no verso 2. Quem ficará fora da cidade e quem... Olha aqui um gatinho aqui, ó, bonzinho. Quem ficará fora da cidade e quem entrará nela? Apocalipse 21, verso 8 e verso 27. Vamos ler. Tem um grupo que vai entrar, tem um grupo que vai ficar fora dessa cidade, depois do milênio, né? 21, verso 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E agora o verso 27. Sim. 27 diz assim: Nela nunca.
jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém. E agora nós vamos encontrar aqui em 2 Coríntios 6, 9 e 10, né? Outras descrições. Então a gente acabou de ver que os covardes, aqueles que não têm coragem de tomar uma posição ao lado das Escrituras, ao lado de Deus, eles ficarão de fora. Agora vamos ver em 2 Coríntios, né? Aí eu Capítulo vou ler aqui, 3, pode ler. é, 9 ou 10, né? Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, aqui nós temos aqui no verso que Paulo escreveu a classe de pessoas que vão poder entrar no céu e vão herdar o reino celestial. E essa classe de pessoas são, não são pessoas, não são pessoas que estão praticando o mal, são pessoas que escolhem estar ao lado de Deus, fazer o bem, fazer a sua vontade, fazer aquilo que é certo, né? Então, os adúlteros, os blasfemos, os roubadores, aqueles que são covardes, toda essa infinidade de pessoas que abraçam o pecado e a transgressão da lei de Deus não entrarão no reino dos céus. Vamos para o 7, ou a pergunta 3, né? O que não haverá na nova terra, né? Tem algumas coisas que não haverá. Apocalipse 21, verso 4 diz assim: Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, a gente não vai ter na nova terra morte, tristeza, choro, decepção, porque haverá um ambiente de perfeição. Não só porque Deus nos transformou em pessoas perfeitas com a sua transformação, em um piscar de olhos, Jesus nos transformou, mas também porque toda essa santidade e essa escolha pelo caminho de Deus nos leva a uma vida de harmonia plena com Cristo. E vida vem de vida. Jesus é vida. Estando com a vida, você tem vida. Isaías 35, né? O verso 5, eu vou ler aqui. Pode ler. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Agora o 9. Ali não haverá leão, animal feroz, não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. E o 10. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo, alegria eterna coroará a sua cabeça. Então nós temos, Os que alcançarão, deles fugirá a tristeza e o gemido. amém. Deus seja louvado que fuja de nós a tristeza e o gemido. Então nós teremos aqui no céu, verdadeiro ou falso, morte, luto, pranto e dor. Isso é falso, não vai ter no céu essas coisas, né? A gente sabe que no milênio passaremos 1000 anos no céu e depois do milênio retornaremos à terra com a cidade santa, a nova Jerusalém, a cidade prometida. Nem no céu e nem na terra transformada haverá morte, luto, dor, pranto, tristeza, né? Então é falso. Vida eterna, vai haver vida eterna? Vai, sem dúvida, é verdadeiro. Deficientes físicos, enfermos, vamos ter esse tipo de problema? Não, é falso. Não, Voz de choro e clamor, as pessoas estarão em prantos por qualquer tipo de problema, de dor, de doença, de divórcio, ou ao perder um ente querido? Não, é falso. Então essas coisas não haverá no céu, mas haverá vida eterna. Vamos para 4. Quais são
as atividades dos salvos na nova terra. Isaías 65, versos 21 e 22, traz para nós as atividades dos salvos na nova terra. Haverá atividades. Eu vou ler aqui. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do seu povo será como a da árvore, e os seus eleitos destruirão de todas as obras das suas próprias mãos. Desfrutarão, e os seus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Então, o que nós vamos ter na nova terra, na nova Jerusalém? Nós vamos ter trabalho, plantação, cultivo, né? E porque o trabalho foi criado por Deus, né? A ciência, o intelecto, a sabedoria, Deus criou tudo isso. Só que o pecado desvirtuou os princípios de Deus e trouxe para nós o fardo, o cansaço, a dificuldade. Então, toda vez que a gente pensa no trabalho, a gente pensa no sofrimento que é trabalhar. Mas mesmo hoje, com esse pecado que trouxe todo esse sofrimento ainda para o trabalho, ainda assim ele edifica o homem, ele é bom, ele é transformador. Então o trabalho na nova terra vai ser também edificante, só que sem fardo, sem cansaço, sem canseira. Você vai trabalhar e não vai se cansar, porque você é perfeito em Cristo Jesus, né? Olha aqui, Isaías 65, verso 25. Como serão os animais na nova terra? Como será a criação? Será que será igual é hoje? O leão come um outro animal para sobreviver, o ser humano vai lá e come a galinha vai lá e come outro bichinho, um bichinho vai matando o outro para sobreviver. É, a lei do mais forte, será que vai ser a lei do mais forte no céu? O verso 25 diz assim: O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então, o que que nós vamos ter no céu? Olha que bênção, que maravilha. Deus seja louvado por isso. Nós vamos ter no céu animais bonzinhos, vegetarianos. O leão vai comer palha. Olha, hoje ele come carne e muita carne, mas o leão vai comer palha. Então, por isso a gente já entende que ele vai ser um animal dócil, não vai ser um carnívoro, um devorador, um comedor, um destruidor de outros animais, pela lei do mais forte, pela sobrevivência. Então, a natureza vem sofrendo por conta do nosso pecado, mas Deus promete animais mansos em que nós poderemos passar a mão sobre eles igual um gatinho pequenininho e ele não vai correr de você. Ou um cachorrinho, conforme a preferência. Pergunta 6. Quão frequentemente os salvos adorarão a Deus na nova terra? No capítulo 66, versos 22 e 23, traz para nós a luz de como que vai ser a frequência da adoração de Deus. Como que a gente vai se relacionar com Deus? Como que a gente vai encontrar com Ele? Verso 22. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Verso 23. E será que de uma festa da lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Por esses dois versos, nós já entendemos que a frequência de adoração, de encontro com Deus, vai ser a mesma que Adão e Eva tinham no Éden antes do pecado. Toda viração do dia, todo dia nós vamos encontrar com Cristo e nós vamos adorá-lo na beleza da sua santidade. Então, qual é a frequência de adoração a Deus? Todo dia. Todo dia. De uma tarde a outra tarde? É todo dia. É todo dia. Vamos para 7. Para quem Deus preparou uma cidade? Deus preparou uma cidade maravilhosa. 1 Coríntios 2, verso 9.
Diz assim: Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha aí a profundidade do texto escrito por Paulo. Nem olho viu, nem ouvido escutou o que Deus tem preparado para o ser humano que aceitar a sua palavra. Então Deus tem maravilhas para você que aceitar estar ao lado dele. Vamos continuar aqui. Qual é a marca daqueles que amam a Jesus? Então eles têm uma marca. João 14, verso 15, fala dessa marca. Eu vou ler aqui. Pode ler. Se me amares, guardareis os meus mandamentos. Então, a marca daqueles que amam a Jesus é guardar os mandamentos de Deus. Essa é a marca daqueles que amam a Jesus. Está falando lá. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Isso aí está lá no Novo Testamento. João está falando isso com muita propriedade. Quem somos nós para contradizer, né? Não é verdade? Então, o nosso compromisso de fé hoje é: creio que Jesus está preparando moradas para mim. Eu creio. Desejo amá-lo de todo o meu coração. Eu também desejo. Se é seu desejo, pense aí na sua mente que sim. Quero ter a marca daqueles que amam a Jesus. Se você quer ter a marca daqueles que amam a Jesus, guarde seus mandamentos. Os seus mandamentos não são penosos, diz a Bíblia. É suave. Tomai o meu jugo, diz Jesus, pois é suave e leve. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Justiça, mandamentos, leis. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Tomai sobre vós o jugo de Cristo, pois ele é suave e leve. Então, nós chegamos ao fim desse estudo. Foi um estudo compacto, resumido, para não ser uma coisa pesada nem cansativa para você que está assistindo. Vamos orar? Deus amado, Pai eterno, todo-poderoso, abençoa essa pessoa maravilhosa que vai assistir e ouvir essa pequena explicação sobre a nova terra, sobre como será viver com Jesus e a nova criação que Jesus preparou para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.